Pessoal, chegamos no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Eu amo esse livro, tô empolgada. Já li outras vezes e eu amo esse livro porque é um livro que dá muitos detalhes que os outros evangelhos sinóticos não dão. Então, Lucas é o autor e tem o nome, né, dele lá no livro. Ele é um historiador, já falando um pouco aqui do autor, né? Então, como historiador, ele se dedica a conhecer os fatos, entrevistar pessoas, ir em lugares e tal, conhecer e aprender bastante, e depois ele escreveu essa sua busca. É claro que é um livro, como os demais da Bíblia, inspirados por Deus, mas mostra também a capacidade humana que Deus usou de uma pessoa curiosa, de uma pessoa que estudou muito, e que nos abençoa com seus escritos, que é o nosso irmão querido chamado Lucas. Então, leia a Bíblia, se envolva na mensagem da palavra de Deus e vamos para o vídeo. Se você está chegando agora, seja bem-vindo a este canal, meu nome é Alba. Se inscreva, deixa like, comenta e bora pro vídeo. Tô aqui com a minha colinha, né? Então, começando com o autor. Olha que interessante, que fato interessante. Lucas, ele é o único gentil. Gentil é o seguinte, talvez você não sabe, né? Tinha o povo de Israel e tinha o restante dos povos. E aí eles faziam essa divisão. Os restantes dos povos eram pessoas gentílicas e o povo judeu era o povo judeu. Então tinha essa divisão. A Bíblia foi escrita por homens judeus. Só homens escreveram a Bíblia, não teve mulher. E todos sendo judeus. Mas Lucas não, olha que interessante. Ele era gentílico. Ele era da cidade, ele era sírio de Antioquia. Lembra Antioquia? Paulo fez viagens para lá e tal. Então ele era dessa maneira. Ele era médico. Você vai ver isso nos escritos das cartas paulinas falando sobre ele. Então ele era médico, ele era cooperador, ele era companheiro, um grande amigo de Paulo, viajou com Paulo, esteve presente quando Paulo foi morto ali em Roma, e ele era um historiador, como eu falei para vocês. Ele morreu, a tradição diz, com 84 anos, na cidade de Tebas, capital da Boécia. E o destinatário desse livro de Lucas, né? Porque lembra, voltando aqui um pouquinho, Mateus apresenta Jesus como rei e foi escrito para os judeus. A gente já viu isso, tem vídeo aqui no canal. Marcos foi escrito para os gentios, Roma em especial, para os romanos ali, especialmente, e apresenta Jesus como servo. Mateus foi escrito para Teófilo a princípio, não é? Que era Teófilo era um gentil também, grego, de alta posição. Então, assim, foi escrito para Teófilo e para os gentios, para o mundo, para as igrejas, né? Essa carta se espalhar. E ele apresenta Jesus como o homem perfeito. Então, nos seus escritos, você vai identificar que ele tem essa visão, essa preocupação de mostrar Jesus que é este homem perfeito, certo? Então, este é o destinatário. Assim como o livro de Atos também foi escrito por Lucas, e a gente vai ver isso posteriormente. Mas o destinatário ali, os gentios, o destinatário ali, Teófilo. Foi escrito ali mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Cesareia. Então aqui você já tem aí um belo resumo para você situar este livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Agora eu quero trazer umas características especiais deste livro, que é muito interessante. Eu vou colar aqui do livro que eu tô lendo, que é este aqui, ao comentário bíblico de Hernandes Dias Lopes sobre o livro de Lucas, e ele diz o seguinte: a ênfase de Lucas é apresentar Jesus como homem perfeito, como a gente já viu. E aí ele recua na genealogia até Adão. Lembra de Adão, nosso colega, nosso amigão, que caiu, que pecou. Então, Jesus, a genealogia de Jesus é levada até Adão e Deus, né, criador de Adão. Lucas também deixa claro essa universalidade do ministério de Jesus.
a ênfase quase ausente dos demais. Que universalidade seria essa, né? Lucas inclui e ele traz assim uma luz, uma posição especial para falar das histórias dos gentios, os párias da sociedade. Então Lucas ele vai falar sobre os párias da sociedade. Ele vai falar sobre as mulheres, é o evangelho que você vai ver mais a atuação das mulheres, os samaritanos, os publicanos, os enfermos e os rejeitados da sociedade. Se Marcos é o evangelho para os romanos e Mateus para os judeus, o evangelho de Lucas é o evangelho do mundo gentílico. E aí nós podemos ver, como eu disse para vocês, umas características. Então a primeira característica é esse universalismo, essa abrangência da mensagem de Cristo e do reino de Deus, e como Jesus se envolveu e convidou esses párias da sociedade para o encontro com ele e o evangelho, né? Essa boa nova, essa notícia de salvação que não é só para os judeus, mas é para toda a humanidade. E aí, em segundo lugar, a gente vê que o evangelho dá atenção especial para os marginalizados. Opa, deixa eu passar aqui. Em terceiro lugar, é o evangelho das crianças. Também, quem é que dá atenção às crianças, né? Ainda mais naquela época. Hoje em dia dá, né? Bastante atenção. Mas naquela época não era assim. Mas Jesus, ele dá essa atenção especial às crianças. Em quarto lugar, é o evangelho das mulheres. E você vai ver muitas histórias de Jesus nessa conversa e nessa atenção que as mulheres têm, nesse papel importante das mulheres no evangelho. Lucas as vê como objeto de amor, do amor de Deus. Então elas não são rebaixadas como a cultura fazia. Deus coloca na posição que cabe a nós, né, a nós mulheres. Lucas faz 43 referências a mulheres neste evangelho. Então ele fala bastante sobre as mulheres. Em quinto lugar, é o evangelho dos pobres. Vai dar ênfase a essas pessoas. Em sexto lugar, é o evangelho da oração. É muito lindo. Lucas falou mais sobre oração do que qualquer outro dos evangelhos. Por descrever Jesus como o homem perfeito, é o evangelho que enfatiza a vida de oração de Jesus. Jesus foi um homem que orou incessantemente. Assim como o texto diz, orai sem cessar. Nós vemos Jesus. Todas as vezes que Jesus tem oportunidade, o que ele vai fazer? Vai orar. Quanto você tem orado? Fica aqui nossa reflexão, né? Quanto a gente acessa celular, rede social, papa. Já pensou se todo o empenho e o tempo que a gente gasta nas redes sociais, a gente gastasse em oração, nossa vida seria muito diferente, não é verdade? Então que ao ler o Evangelho de João, você seja confrontado e persuadido, conduzido, sei lá qual a palavra, a uma vida de oração, a uma prática de oração. Em sétimo lugar, é o evangelho do louvor. E nossa, você tem a alegria de ler, por exemplo, o Magnificat, o Benedictus, o Gloria in Excelsus, o Nunc Dignus. São nomes latins aqui, né? Eu gastei todo o latim que eu não tenho aqui para conseguir ler para vocês. Mas são os cânticos de Maria, de Simeão, né? Você vai encontrar ali, principalmente nos primeiros capítulos, esses cânticos de adoração ao Senhor que são lindos e você pode usá-los na sua oração. Olha só, fique de joelhos, pegue, abra o texto, leia essa oração, que ela possa ser sua, entendeu? No seu momento aí com Deus, uma oportunidade maravilhosa. Em oitavo lugar, é o evangelho do Espírito Santo. O propósito de Deus não se encerra na cruz, mas continua na obra do Espírito Santo. Então você vai ver essa ação poderosa do Espírito Santo. E em nono e último lugar, é o evangelho das parábolas. Lucas contém mais parábolas exclusivas das 37 parábolas sinóticas, ou seja, tem 37 parábolas que você lê em Mateus e Marcos.
Mas Lucas, ele acrescenta ainda 14, porque ele também dá essa ênfase nas parábolas do nosso Senhor Jesus. Então, leia este livro, e o Hernandes Dias Lopes ainda traz aqui, ó, a relevância para os nossos dias do livro de Lucas, que eu vou ler para você rapidinho aqui para não ficar muito longo esse vídeo. Mas Lucas lança questões muito atuais, dos dilemas atuais. Por exemplo, o Evangelho é um livro da doutrina que nos mostra em quem nós devemos crer. Lucas foi escrito para direcionar nossa confiança exclusivamente a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é uma revelação que vai te levar e te conduzir. Olha, em quem você tem crido? Leia o livro de Lucas, que Deus vai te dar essa amplidão de conhecimento. Em segundo lugar, este evangelho é um livro da ética, de como nós devemos viver a prática. Não aqui teoria, mas na prática, como deve ser a sua vida. Você vai encontrar essa ética neste livro. Em terceiro lugar, este evangelho é o livro do conforto, que nos ensina que por que devemos regozijar-nos. Lembra, o evangelho, o cristianismo, ele não é baseado em teorias, mas ele sempre traz esses pressupostos de onde a nossa fé está firmada. Se você precisa de um firmamento maior da sua fé, leia e medite neste livro. Em quarto lugar, este livro é um livro de profecia que nos informa o que devemos esperar. Em quem você tem esperado? No que? Então, este livro vai fortalecer muito a sua fé, vai colocar pilares robustos na sua fé. Isto, se você ler, se você meditar nessa palavra, se você clamar ao Senhor para que essa palavra se torne carne, vida em você, com certeza você sairá muito maior no sentido de maturidade e muito menor no sentido de se tornar um servo do Senhor, lendo e meditando neste livro. Então, fica aqui essa palavra para te animar a ler o livro de Lucas. Bora! Já começa hoje e daqui uns dias já é João. Vamos continuar nossa leitura sem desanimar, tá bom? Obrigada por você me acompanhar até aqui. Deus te abençoe e até a próxima.